Hoje é 1º de janeiro de 2026 e temos o privilégio, aqueles que entregaram sua vida para Cristo, de olhar para frente, olhar para o início desse ano e para o fim desse ano e ver Deus, o Senhor da nossa vida. Aquele que nos libertou das amarras do pecado e que nos deu uma nova vida, nos deu a possibilidade, através de Cristo Jesus, de acessá-lo. E quando eu olho para o futuro, quando eu olho para o ano de 2026, eu consigo ver o Senhor da minha vida preenchendo todo esse ano, todos os meses de 2026. Assista esse vídeo, você que clicou nesse vídeo, você que está aqui, muito obrigado. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por ter clicado. Eu peço que fique até o final do vídeo, mas é necessário que você entenda que o que a palavra do Senhor diz ao respeito dele, o que a palavra do Senhor diz ao seu respeito é verdade, é um fato. E antes de continuar o vídeo, eu quero me apresentar. Meu nome é Natanael. Eu criei esse canal para fazer algo que eu amo fazer, que é falar a respeito do nosso Senhor, falar a respeito de Deus, falar a respeito de Cristo. E eu estou aqui no início desse ano de 2026, iniciando esse ano de 2026, falando das coisas que nos trazem esperança. Continuando, algo muito importante é entender que, de fato, não temos para onde nós voltarmos, porque só Jesus tem as palavras de vida eterna. Ele, Jesus, a palavra do Senhor, o Verbo encarnado. Nós temos a liberdade, o privilégio de andar à luz da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é a lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. E o que a palavra do Senhor fala a nosso respeito não pode nunca ser tratada como algo comum. Nós temos uma tendência, infelizmente, tratar algo tão poderoso como comum. Talvez porque já somos há muito tempo, já estamos há muito tempo no Evangelho, seja talvez por causa da nossa rotina, mas comum no sentido de falar da boca para fora. Por que eu digo isso? Um dia, por exemplo, eu estava na academia e ali eu estava conversando com Deus e foi muito bom, sempre é bom conversar com Deus. Porém, quando eu cheguei em casa, eu senti uma vontade de me ajoelhar e orar. E aí algo que falou muito profundamente comigo foi quando eu descobri algo que eu já sabia. Isso é muito doido, porque eu sei que nós somos moradas do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo. Mas isso é tão grande porque esse Espírito Santo é o Espírito de Deus. Esse Espírito Santo é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo que hoje habita em todo aquele que entregou sua vida para Cristo. Hoje habita em nós, hoje habita em mim, e a ficha caiu. Por quê? Uma coisa é você ter informação, porque foi te passado numa escola dominical, foi te passado numa pregação, foi te passado na leitura bíblica. Mas quando, de fato, a ficha cai de quão grandioso é você ser morada do Espírito Santo, nesse dia, quando eu orei, quando eu me ajoelhei e orei, eu tive um estalo, e aí eu simplesmente agradeci o fato. E isso vai ser estranho, porque é difícil passar pelo vídeo ou passar através de um relato o que eu senti. Mas é como se você caísse a ficha, sabe? Que de fato, nós que entregamos nossa vida para Cristo, nos tornamos morada do Espírito Santo. Sabe? O Espírito Santo de Deus morando em mim. E quando a ficha caiu, eu comecei a ter uma leitura bíblica diferente. Por exemplo, a palavra do Senhor fala que nós somos morada de Deus. Deus é amor. E nós somos aperfeiçoados no amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Então, o perfeito amor lança fora todo medo. E se andamos com medo, logo nós não somos aperfeiçoados no amor. E isso é muito poderoso, entender isso é muito importante. Aqueles que guardam o mandamento de Deus se tornam morada de Deus. E se existe medo, existe dúvida. É como se você estivesse na beira de uma piscina. Não sei se você tem filho, mas vamos colocar esse exemplo. Uma criança está à beira de uma piscina e ele tem medo de se jogar na água. Mas aí, quando ele viu seu pai ali de braços abertos, ele tem a segurança que se ele pular, ele será guardado, ele será abraçado. E aí a criança geralmente pula, né? Como pode existir medo se a nossa confiança está em Deus? Como pode existir medo se nós entregamos a nossa vida ao Senhor? Então, da mesma forma que a minha ficha caiu
quando eu entendi que o Espírito Santo do Senhor habita em mim, eu entendi que não existe a possibilidade de haver uma caminhada cristã onde exista medo, onde exista dúvida, onde existam ansiedades. Claro, eu entendo que a nossa vida ela é balizada pela palavra, sim, mas nós somos aperfeiçoados em todas as coisas por Cristo Jesus. É Ele que nos aperfeiçoa na caminhada da fé. Não significa que se você anda com medo, preocupado, ansioso, você não está em Deus. Não é isso que eu estou falando, mas o que a palavra fala é que nós não precisamos andar preocupados com o dia de amanhã, nós não precisamos andar ansiosos, porque nós temos em quem depositar essa ansiedade, nós temos em quem depositar os nossos medos e as nossas preocupações. Não precisamos andar ansiosos, não precisamos andar com medo. Isso me leva a refletir naquela passagem dos apóstolos, naquele barco, no meio da tempestade, Jesus dormindo no barco, e uma tempestade e o mar revoltado, a tempestade muito forte surgiu, se levantou. Os discípulos, eles se desesperaram, só que em último caso, em última instância, eles correram para os braços daquele que poderia resolver aquela situação, que foi Jesus. Aí Jesus vai, ele acalma a tempestade, acalma o mar. Mas o que eu quero dizer com isso? Aquele barco somos nós. Jesus, que estava naquele barco, hoje vive em nós, porque nós fomos crucificados com Cristo, e hoje não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então Cristo, aquele Cristo que acalmou a tempestade, é o mesmo Cristo que hoje vive em nós. E se desesperar faz parte da humanidade. E o fato de Cristo estar naquele barco não impossibilitou que a tempestade se iniciasse, que as ondas do mar aumentassem, né? O mar ficasse revoltado, mas ele foi aquele que acalmou a tempestade e acalmou o mar. Se a palavra do Senhor fala que o perfeito amor lança fora todo medo, e hoje você é a habitação de Deus, esse Deus que é amor, e entender isso à luz da palavra é muito importante. Você não precisa andar com medo, você não precisa andar ansioso, porque aquele que acalma a tempestade é o mesmo que hoje habita em você. Não abra mão do que a palavra fala, não torne o que a palavra fala comum. O que a palavra fala a respeito do Senhor e a seu respeito é poder de Deus. Não abra mão de quem você é em Deus. Se a palavra diz que você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, então você é de propriedade exclusiva de Deus. O diabo, o príncipe desse mundo, não tem mais nenhum domínio sobre a sua vida. Nós, como igreja, somos assegurados pelo próprio Jesus que as portas do inferno não têm poder para prevalecer contra. Nós somos aqueles que estão em Cristo, e em Cristo somos mais do que vencedores. Nós somos novas criaturas. Ele nos tornou membros da família de Deus, não mais estrangeiros, mas hoje membros da família de Deus. Nós somos o que Deus diz que nós somos. Então não abra mão do que a palavra diz. Não abra mão de quem você é em Deus. Não deixe que as preocupações, que as tempestades que se levantam te tirem da posição que Cristo conquistou para ficar. E não torne comum o que o Senhor diz ao nosso respeito através da sua palavra, através da Bíblia. Você que ficou até aqui, eu agradeço muito. Já são meia-noite, eu estou um pouco cansado. Dia 1º, eu estou acordado desde, eu madruguei, né, de ontem para hoje. Mas eu senti a necessidade de gravar esse vídeo e dizer para você que você é quem Deus diz que você é. E Ele é quem Ele se revelou ser através de seu Filho Jesus. Não abra mão de quem você é. E feliz ano novo, tenha um 2026 abençoado e que a vontade do Senhor nesse ano de 2026 para a sua vida se concretize, os planos de Deus venham sair do papel e que seja um ano muito, mas muito bom para todos nós. Valeu!